Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos lá resolver o segundo simulado do A Prova Benevides, com as questões de física que foram inseridas no simulado da frente que eu estou ministrando com vocês ao longo do ano de 2024. Das questões que foram inseridas, foram 8 questões colocadas por mim lá, e começa na questão 120, que é uma questão que fala a respeito da força-peso. É uma força bem simples de ser trabalhada e, como eu já disse, ela trata-se de uma força e tem duas características que são importantes na força-peso. Número 1, a massa do corpo, é muito importante aqui, e também a gravidade do planeta em que eu estou analisando a força-peso, tá bom? Então, leve em consideração a massa e a gravidade. Se eu fosse mensurar a força-peso, eu mensuraria dessa forma. O peso é o produto da massa vezes a gravidade do planeta, sendo que essa massa, independente do planeta em que ele esteja, é uma grandeza constante. A massa tanto de um corpo, tanto na Terra quanto em qualquer outro planeta, eu iria considerar constante. Agora, a aceleração da gravidade, essa grandeza depende do planeta. Cada planeta tem a sua gravidade específica. Ou seja, na situação apresentada na questão, a gravidade, se ele sai do planeta Terra e vai para um outro planeta cuja gravidade seja maior, por exemplo, a força-peso iria aumentar. Se ele vai para um planeta cuja gravidade é menor, a força-peso iria diminuir. Então, na situação apresentada nessa questão, entre as alternativas sempre aparece a palavra impossível e possível. Ou seja, seria possível modificar o peso se eu fosse para um planeta cuja gravidade é diferente? A resposta é sim, seria possível. E seria possível diminuir o peso sempre que ele fosse para um planeta cuja a gravidade é menor. Logo, dentre as alternativas, a única que preenche isso de forma precisa é a alternativa da letra E. Vamos então, galera, vamos nessa resolver a questão 121 do simulado A Prova Benevides. A questão do simulado número 2. Diz assim: um esporte radical muito conhecido é o bungee jump. Ele consiste em uma pessoa saltar de uma grande altura amarrada a uma corda elástica. Deseja-se projetar uma corda para ser utilizado no salto de bungee jump em uma ponte de 45 metros de altura e que suporte uma carga máxima de 80 kg, ou seja, de uma pessoa. No projeto, a corda elástica tem 15 metros em seu estado relaxado, ou seja, antes de sofrer qualquer deformação, essa corda tem 15 metros. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual deve ser o valor mínimo da constante elástica da corda para que ela suporte com segurança este salto? Filhote, questão muito simples, e fica claro que aqui o que envolve essa questão é o princípio da conservação da energia mecânica, ok? Princípio da conservação da energia. Por que eu sei que é o princípio da conservação da energia? Filhote, no início, este camarada vai estar a uma determinada altura, ok? E, como a gente viu, toda vez que um objeto está a determinada altura em relação ao solo, este objeto possui um tipo de energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional, tá bom? Então, no início, ele tem energia potencial gravitacional, que a partir do momento que ele salta, começa a se transformar em outro tipo de energia, que é a cinética, até o momento em que ele começa a deformar essa corda que é feita de material elástico. Então ele deforma a mola até o máximo de deformação que ela consiga aceitar, e então o corpo depois é projetado para cima. Ou seja, no ponto mais baixo desta trajetória, ou deste movimento, toda a energia potencial gravitacional que ele tinha é convertida em energia potencial elástica, porque eu tenho um material elástico deformado aí. Então ele vai transformar a energia potencial gravitacional em energia potencial elástica. E como eu encontro
esses dois tipos de energia. A energia potencial gravitacional é o produto da massa vezes a gravidade vezes a altura de onde ele se encontra. A potencial elástica é o produto da constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2. Todas essas informações foram fornecidas no problema, seja de forma direta ou indireta. Eu tenho a altura da onde ele cai, eu tenho a massa da pessoa que cai e eu tenho a gravidade. Com essas informações eu consigo determinar a energia potencial gravitacional. E como eu quero saber a constante elástica, eu preciso saber qual é o valor dessa deformação. Filhote, esta corda no seu estado natural já tem 15 metros, ok? Como ele vai cair de uma altura de 45, ele só pode deformar uma deformação máxima de 30 metros. Ou seja, a deformação máxima que essa corda pode ter é 30 metros, porque neste momento ele vai colidir no solo. Se ele tiver uma deformação maior, ele bate no solo, e não é o objetivo desse esporte, ok? Então a deformação máxima que ele aceita é 30 metros. Esse é o meu X. E aí, a partir daqui, eu substituo tudo o que tenho na equação. Então a massa do homem que vai pular, ou da mulher, é de 80 kg, a gravidade vale 10, e a altura, filhote, preste bem atenção, ele está numa altura de 45 metros. Só que 45 é a mesma coisa que 3 vezes 15. E eu vou usar isso daqui para facilitar a resolução da minha conta. Então, ao invés de colocar 45, eu vou colocar 3 vezes 15. Então, fica aqui 3 vezes 15. E isso tem que ser igual à constante que eu estou querendo achar, vezes a deformação da mola. Como a gente viu, a deformação é 30. Então, eu colocaria 30 ao quadrado. Só que eu não vou fazer isso. Lembre-se que 30 ao quadrado é a mesma coisa que 30 vezes 30. Então, eu vou colocar isso aqui, ó, 30 vezes 30, dividido tudo isso por 2, ok? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque, veja bem, quanto é 10 vezes 3? É 30. Logo, eu posso cancelar este 30 com um desses 30 bem aqui, beleza? E eu posso simplificar 30 por 15. Quando eu simplifico 30 por 15, sobra apenas 2 aqui em cima. E aí tu vai fazer, ó, sobrou 2 em cima, 2 embaixo. 2 por 2 dá 1. Só quem sobra desse lado aqui é a constante. Então fica constante. E só quem sobra deste lado aqui é 80. Ok? Então eu percebo que a constante elástica é 80 newtons por metro. Pronto, encontrei o valor da constante elástica da forma mais fácil possível, da forma mais simples. Aí eu vou lá e marco a alternativa da letra E, ok? Veja como é uma questão muito simples de resolvida, sem nenhuma dificuldade. Vamos lá então, galera, resolver a questão 122 de Física do simulado 2 do A Prova Benevides. Essa é uma questão muito fácil. Seria aquele tipo de questão para te não zerar a tua parte de ciências da natureza. Então vamos ler a questão e resolver da melhor forma possível. A questão diz assim: o colchão de gás é um dispositivo experimental muito utilizado nos laboratórios de física. Basicamente, trata-se de uma mesa com vários orifícios por onde sai ar ou um gás carbônico, de acordo com a figura. Ao colocarem-se blocos lisos para deslizar sobre esse dispositivo, consegue-se fazê-los deslizar praticamente sem atrito. Atenção, filhote! Já anota essa parada bem aqui. Deslizar praticamente sem atrito. Aí tu vem e marca bem aqui, ok? E continua assim, te dá a imagem, diz: um experimento realizado pelo professor Ganso é feito em duas etapas. Em ambas as etapas, o bloco é puxado por uma força F. Primeiramente, desliza-se o bloco sobre a mesa sem que o dispositivo esteja ligado. Logo em seguida, na segunda etapa, desliza-se o mesmo bloco sobre a mesa
porém agora com um colchão de ar ligado. Ao realizar a segunda parte do experimento, o professor Ganso percebeu que o bloco desliza com maior facilidade. Isso ocorre, pois, ao se ligar o colchão de gás a um. Então veja, filhote, em duas formas ele desliza este bloco sobre a mesa, tá bom? Então no primeiro momento, tá? O colchão de ar está desligado, ou seja, haverá um determinado atrito. O que acontece é o seguinte, quando esse colchão de ar é ligado e o objeto desliza praticamente sem atrito, isso quer dizer que alguma característica do atrito é praticamente nula. E quando se liga a este colchão de ar, o que acontece é que esse ar que sai diminui o contato que existe entre o bloco e a superfície. Ou seja, se há uma diminuição do contato entre o bloco e a superfície, diretamente isso vai acontecer uma diminuição do coeficiente de atrito entre as superfícies, que seria a superfície do bloco e a superfície da mesa. Logo, quando este equipamento é ligado, há uma diminuição no coeficiente de atrito entre as superfícies. Logo, a alternativa correta só pode ser a letra D. Tranquilo, filhote? Questão muito simples, é aquele tipo de questão para te não zerar a tua prova de ciências da natureza. Vamos lá, então, resolver a questão 123 de ciências da natureza, especificamente é uma questão de física, que envolve os conteúdos que a gente tem trabalhado em sala de aula. A questão diz assim: o arremesso de confetes é um dispositivo muito utilizado em festas de aniversário, carnaval e festas em geral. O dispositivo é bastante simples em sua construção, pois se trata de um tubo quase sempre feito de papelão e uma mola comprimida. Na parte interior do tubo é onde se armazenam os confetes. Para dar início aos festejos com os confetes, basta fazer uma pequena torção na base do tubo, que a mola é destravada, fazendo a mola entrar em processo de relaxamento, empurrando assim os confetes para fora do dispositivo. Aí a questão ainda é mais bacana, porque aqui ele te dá um desenho do que acontece. Então aqui eu tenho a mola, tá bom? Eu percebo que ali existe uma mola que está comprimida, tá bom? Então, uma bola comprimida. E aqui aparece a mola entrando em processo de relaxamento, ou seja, voltando ao seu tamanho original, beleza? Então aqui o desenho mostrando. Aí no comando do item, ele diz assim: o processo de conversão de energia que ocorre o processo de conversão de energia que ocorre no arremesso a confete também é verificado em. Filhote, se eu tenho aqui uma mola comprimida, eu percebo que neste processo de mola comprimida, tá bom? Toda vez que a mola estiver comprimida, eu tenho um tipo de energia presente, que é a energia potencial, tá bom? Então aqui eu tenho energia potencial, que nesse caso é elástica, tá? Só para que fique claro. O potencial é elástica. Esta energia potencial elástica vai acabar sendo transformada em outro tipo de energia, ok? Que energia é essa? Veja que quando esta mola entra em processo de relaxamento, ela tenta voltar ao tamanho original e, ao fazer isso, ela coloca estes confetes em movimento. Porque os confetes entram em movimento. E existe uma energia que está associada a este movimento, que a gente chama de energia cinética. Ou seja,
a conversão de energia que envolve o processo desse arremessa com vetes é a transformação de energia potencial elástica em energia cinética. Para te resolver e responder de forma correta essa questão, basta que você olhe entre as alternativas qual delas apresenta o mesmo processo de transformação de energia, que é transformar a energia potencial elástica em energia cinética. E dentre as alternativas, a única que faz isso é a alternativa da letra D, o arco e a flecha. Quando eu deformo o arco, eu acabo armazenando no sistema energia potencial elástica. E quando eu solto, a flecha que estava ali no conjunto acaba entrando em movimento, transformando-se a energia potencial elástica em cinética. Logo, a alternativa correta é a letra D. Veja como é uma questão bem fácil e tranquila de ser resolvida. Vamos lá então, pessoal, questão 124 também é uma questão bem tranquila, não é nada de complicado, embora a gente precise interpretar um pouquinho mais, porque talvez ela seja um pouquinho mais elaborada, mas ela não é difícil de ser compreendida e resolvida facilmente. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ler a questão. Então vamos lá. Uma liga metálica criada por japoneses bateu o recorde de elasticidade para esse tipo de material, atingindo uma combinação sem precedentes de flexibilidade e resistência. O novo composto suporta deformação de até 15% em sua estrutura e depois é capaz de retomar a forma original. Então, eu te dar uma imagem para que você consiga perceber em que aqui eu tenho o tamanho original da barra e aí ele consegue deformar 15% e depois voltar ao tamanho original. Aí o texto base é este. No comando do item ele diz: supondo que a constante elástica da mola seja de 50 newtons por metro, qual deve ser a força aplicada em uma barra feita dessa liga com 10 metros de comprimento para que ela suporte a deformação máxima e ainda consiga voltar à forma original. Filhote, para eu resolver essa questão é ter a percepção de que essa liga consegue deformar até 15% do tamanho original, ok? Então essa barra do item tem 10 metros. Então só 15% desse comprimento é que ele pode deformar e voltar ao seu tamanho original. Você não precisa ser um grande Albert Einstein, um grande mestre da matemática, para perceber que 15% de 10 metros é algo aproximadamente, na verdade exato, de 1,5 metros. Isso aqui representa 15% do tamanho original da barra, ok? Então é o máximo que ele vai conseguir deformar e voltar ao tamanho original, beleza? O texto deu a informação de que ele tem essa material tem uma constante elástica de 50 newtons por metro. O que essa informação significa para a gente, pessoal? Esta informação quer dizer o seguinte, que toda vez que for aplicada uma força de 50 newtons, esta barra deformará 1 metro, ok? Só que, de acordo com o texto, essa barra vai deformar 15% do tamanho original, ou seja, 1,5 metros. Então, com 1,5 metros, qual deve ser a força que tem que ser aplicada? E aqui fica bem fácil, porque é uma regra de 3 que vocês conhecem há 1000 anos. Desde que vocês nascem, vocês aplicam a regra de 3. Então, ó, x vezes 1 vai dar x, isso tem que ser igual a 50 vezes 1,5. Então, a força vai ser 50 vezes 1,5, dá 75,0 newtons, que dá a alternativa da letra E. Viu como é fácil e tranquila? Aí tu vai falar, Ganso, não dá para fazer usando a equaçãozinha lá da força elástica, que é a força é igual a constante elástica vezes a deformação? Não dava para fazer isso, Ganso? Dava, filhote. Tu aplica na equação e faz. Só que lembra que
o mais importante aqui é fazer a interpretação correta das informações. E eu consigo tirar essa informação através da constante, sem ficar decorando esta equaçãozinha aqui, porque vai que tu esquece essa parada, e aí, meu amigo, forte abraço, porque tu não vai conseguir resolver sem a equação, mas se tu interpreta a equação, a informação de forma correta, consegue chegar ao resultado, beleza? Vamos lá então, pessoal, resolver a questão de número 125. Ela também não é uma questão complicada, ela precisa apenas de uma pequena análise, mas nada de outro mundo. Vamos ler a questão e resolver da melhor forma possível. Ela diz assim: aos que desejam emagrecer, saber o gasto calórico em determinadas atividades físicas e o quanto de energia se obtém das refeições sempre está na ponta do lápis. Entretanto, o gasto calórico nas atividades físicas depende de vários fatores, tais como metabolismo de cada indivíduo, do tempo de atividade, intensidade de cada exercício e da massa de cada pessoa. Pessoas com massas diferentes terão gastos calóricos diferentes. O quadro mostra o gasto calórico médio aproximado de algumas atividades. Então, ele te dá 5 atividades físicas e quanto se gasta de energia por minuto. Então, por exemplo, andar de bicicleta se gasta 8 quilocalorias por minuto, nadar 9 quilocalorias por minuto e assim por diante. E aí no comando do item ele diz assim: se uma pessoa comer uma porção de açaí com charque que possui 280 quilocalorias, se arrepender e desejar queimá-los, ele deverá fazer o que para queimar essas calorias? Filhote, a chave do problema está bem aqui. A pessoa ingeriu 280 quilocalorias, tá bom? Então ele ingeriu 280 quilocalorias. Se ele ingeriu essa quantidade de energia e se arrependeu, ele tem que queimar essa quantidade. Para queimar, ele tem que praticar uma atividade física que no mínimo consuma 280 quilocalorias para ele queimar aquilo que foi ingerido, ok? E aí, entre a tabela, me diz o valor gasto por minuto. Nas alternativas, eles me dizem quanto tempo cada um deles vai ser feito. E aí basta tu multiplicar o tempo, aliás, a energia por minuto e o tempo das alternativas. Por exemplo, para andar de bicicleta, ele diz aqui que vale 6 quilocalorias por minuto, ele vai fazer isso por 40 minutos. Então, tu vens aqui ó, e multiplica por 40. Se der no mínimo 280, é a alternativa correta, tá bom? Então, por exemplo, 6 vezes 40 dá 240 quilocalorias. Dá um valor abaixo daquilo que ele ingeriu. Então, se ele andar de bicicleta por 40 minutos, ele não vai conseguir queimar aquilo que ele ingeriu, ok? Outra, aqui, nadar. Nadar, ele diz que é nadar por 32 minutos. Então, tu vens aqui e multiplica 9 vezes 32, tá bom? 9 vezes 32 dá 288 quilocalorias. Opa, veja bem, 288 quilocalorias. Ele vai gastar um pouquinho a mais daquilo que eu ingeri, mas isso já é suficiente. Se eu ingerir 280 quilocalorias e queimei 288, eu vou queimar tudo aquilo que eu ingeri comendo esse açaí com charque e ainda mais um pouquinho. É isso que eu quero, queimar aquilo que eu ingeri. Então, dentre as alternativas, aqui a mais correta ou mais próximo do correto seria a letra B. Se eu nadar por 32 minutos, eu vou consumir 288 quilocalorias, queimando tudo aquilo que foi ingerido por comer açaí com charque. Vamos lá, pessoal, continuar resolvendo as questões do simulado número 2 do Aprova Benevides. Essa é a questão de 126, filhote. Essa questão é aquela questão, ó, dada de mão beijada para você. Ela diz assim: existem tipos diferentes de pneus para os carros de Fórmula 1. Existem os pneus para a pista seca e para a pista molhada. Os chamados slick,
Os pneus para pista seca são carecas, de superfície totalmente lisa, que permite uma aderência maior ao asfalto e, consequentemente, concedem maior velocidade ao carro. Os pneus de pista molhada e úmida possuem ranhuras e sucros responsáveis por dar estabilidade ao carro sobre a pista molhada e expulsa a água do chão, evitando assim a aquaplanagem. A diferença entre os tipos de pneus pode ser percebida na imagem. A gente dá uma imagem, ó. Então, bem aqui estão os pneus de pista seca. Perceba que nos pneus de pista seca, os pneus são completamente carecas, tá? Porque isso facilita na aderência da pista seca. E nas pistas molhadas, eu tenho aqui dois modelos. Observe que na imagem, esses pneus de pista seca, eles estão cheios de ranhuras, tá bom? Cheio de riscos ali. Isso permite uma maior aderência na pista quando a pista está molhada. Aí no comando do I, aí ele continua o texto base, na verdade, dizendo assim: os pneus de chuva possuem as ranhuras para que os carros não sofram aquaplanagem, ou seja, para isso que essas ranhuras servem. Ou seja, a perda de contato com a pista devido a uma camada de água existente. Ou seja, essas ranhuras servem para que o carro não perca contato com a pista. Aí no comando do item diz, nesse caso, os pneus de chuva possuem as ranhuras para que não haja redução de qual força. Filhote, dá até tristeza ter que explicar, porque tu deveria saber isso aqui de forma tranquila. Essas ranhuras servem para manter a aderência na pista, ou seja, para que a aquaplanagem, no caso, seria o carro deslizar, perder o controle. Isso acontece toda vez que há uma redução no atrito. Então, essas ranhuras servem para não reduzir o atrito. Se o atrito reduzir, ele vai deixar ou vai fazer com que esse carro acabe perdendo o controle, sofrendo aquaplanagem. Portanto, essas ranhuras, e na verdade o atrito existe por causa de ranhuras, mesmo os pneus carecas, eles têm umas ranhuras que não são perceptíveis a olho nu, mas eles têm. Só que quando a pista está quando a pista está molhada, eu tenho uma superfície mais lisa. Então eu tenho que aumentar essas ranhuras para que o carro não perca contato com a pista, deslizando, sofrendo aquaplanagem. E assim ele não perde ou não reduz o atrito que existe entre o pneu e o asfalto. Logo, a resposta correta é a letra B de bênção, filhote. Égua, dá até tristeza ter que explicar isso para ti, porque é muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Vamos lá resolver a questão de número 127 do segundo simulado à prova Benevides, última questão de física presente nos conteúdos que eu ministrei para vocês até a data do simulado. De novo, questão simples, moleza, moleza, moleza. Como resolver? Lê a questão e resolve sempre da maneira mais fácil. Vamos lá. Seu sonho de voar pode estar mais perto de se realizar com um jet leve. O aparelho inventado por Raymond Lee virou realidade e será comercializado a partir de março. Propulsionado por água, o equipamento pode fazer uma pessoa atingir até 10 metros acima do nível da água e chegar a uma velocidade de 35 km por hora. Pode-se verificar a utilização do jet leve e a altura atingida na figura, ok? Aí te dá a imagem. A pessoa é levada a uma altura mencionada no texto e a imagem, pois o jet leve tem seu funcionamento baseado no princípio da... Aí, meu filhote, muito tranquila essa questão. É até vergonhoso eu ter que explicar ela para você mais uma vez. Mas vamos lá, porque eu sei que talvez você possa sentir um pouco de dificuldade em física e eu estou aqui para te ajudar da melhor forma. Filhote, o texto diz que esse equipamento aqui é propulsionado por água.
tá bom? Propulsionado por água. Deixa eu só ajeitar aqui, ele é propulsionado por água. Ou seja, este equipamento pega e empurra a água aqui para baixo, filhote. Ele aplica uma força aqui apontando para baixo. De acordo com como a gente viu, isso aqui é a chamada força, perdão, é a chamada força de ação. Há uma ação bem aqui, ok? Ao propulsionar essa água para baixo. E como a gente viu, para toda ação existe uma reação. Então, se eu empurro para baixo, há uma força no sentido contrário, fazendo com que este camarada consiga ser elevado a essa altura. E a esta força nós chamamos de força de reação, tá bom? Então, para que esse camarada consiga chegar a esta altura e para que esse equipamento funcione, ele funciona baseado neste princípio de ação e reação. É algo muito semelhante à questão dos foguetes que eu expliquei para vocês na sala de aula. Então, dentre as alternativas, a única que responde de forma correta o que acontece é a letra B. Isso aqui tu já viu, eu expliquei para vocês direitinho na sala de aula e falei até sobre o foguete, que é algo semelhante a isso que acontece, beleza? Então essas foram as questões presentes no teu simulado número 2, foram questões até tranquilas, mas que você precisa se aprimorar e melhorar, e só vai conseguir isso estudando e se dedicando, tá bom? Então voltamos novamente na correção do terceiro simulado do A Prova Benevite. Abraço a todos e até a próxima.